Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas traçou o perfil de consumidores que estão ou ficaram inadimplentes nos últimos 12 meses por terem emprestado seu nome para que outra pessoa fizesse compras ou empréstimos. Segundo a pesquisa realizada em todo o país, 1 em cada 10 inadimplentes tentou ajudar um amigo ou irmão. O estudo mostra ainda que apenas 5,3% de quem usou o nome de outra pessoa para comprar pagaram a dívida. 64% ainda estão em negociação para pagar a dívida. E 29,6% tiveram que assumir o prejuízo sozinhos, economizando e cortando gastos para pagar a dívida de terceiros. O anúncio de que algumas operadoras de internet fixa passariam a adotar o sistema de franquia de dados para os serviços de internet banda larga provocou uma onda de descontentamento entre os consumidores. O sistema, que é comum em planos de internet para celular, prevê que a velocidade da internet seja cortada ou reduzida ao atingir o limite de dados contratados no plano ou cobrança pelos dados excedentes. A Anatel chegou a proibir essa prática, mas a decisão não acalmou os consumidores. Nós vamos conversar agora com o chefe de fiscalização do Procon Maranhão, Ricardo Cruz. Boa tarde, Ricardo. Primeiro explica para a gente por que essa limitação de internet é considerada proibida. Boa tarde a todos. Primeiramente, é importante ressaltar que a questão da internet ela também é uma relação de consumo. Em 2014, nós tivemos uma importante revolução legislativa, que foi a aprovação do Marco Regulatório da Internet, também conhecido como Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014. Nessa legislação é prevista o reconhecimento da internet como um serviço essencial para o exercício da democracia e também nessa própria legislação, no seu artigo 7º, é previsto a possibilidade da suspensão apenas por questão de inadimplemento, ou seja, o consumidor ele só vai poder ter a sua internet suspensa quando ele não pagar o serviço e quando ele for previamente notificado. Então, fora dessa hipótese, em nenhuma outra hipótese, há a possibilidade de haver a suspensão desse serviço. Agora a gente vê a medição de água, que é feita pelo hidrômetro, a de energia, que é feita pelo relógio digital. Como é feita a medição de consumo da internet? Essa é um outro ponto muito importante que levou a Anatel a proferir essa decisão de forma cautelar. Na sociedade que nós vivemos atualmente, a sociedade de massa, as pessoas elas são incentivadas a consumir e não há qualquer tipo de controle. As pessoas são incentivadas e induzidas a consumir cada vez mais a questão do serviço de internet. A internet ela tem uma relevante importância social, cultural e econômica na sociedade, tanto para a realização de atividades de pesquisa, trabalho e atividades sociais e econômicas em geral. Então, por conta de não haver esse procedimento de informação direta ao consumidor, a Anatel expediu essa decisão cautelar que, pelo menos nesse momento, proíbe todas essas operadoras de realizarem qualquer tipo de bloqueio, pois não haveria uma forma eficiente para que o consumidor pudesse controlar e monitorar esse seu consumo diário dos seus dados da sua banda larga na sua residência. A gente sabe que os serviços de internet está na lista do Procon como número de reclamações. Essa ainda é uma realidade, apesar de todo o trabalho do Procon com relação a isso? Atualmente, nós temos um Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, que é o SINDEC, utilizado pelos Procons de todo o Brasil. As empresas de telefonia, as empresas de internet, os bancos, planos de saúde, estão aí entre os mais reclamados, né? Então, é importante que o consumidor, se ele identificar uma situação específica, né, nesse caso de bloqueio de internet na sua situação particular, que ele possa formalizar essa reclamação. Agora, essa suspensão é uma garantia, é uma proteção para o consumidor? Exatamente. O Código de Defesa do Consumidor, seu artigo 51, ele prevê o rol das cláusulas que são consideradas aí abusivas. Então, se houver qualquer cláusula que ela prejudique o consumidor ele pode formalizar uma reclamação juntando a cópia daquele contrato e mesmo que haja previsão expressa no contrato, se for uma previsão contrária à norma legal, aquela norma contratual ela deve ser derrogada, ela deve ser anulada naquele caso concreto. O consumidor ele pode fazer isso, tanto administrativamente junto ao Procon, como também judicialmente pelo Poder Judiciário. Quando a gente fala que a Anatel voltou atrás dessa decisão, já que ela apoiava essa suspensão da internet, isso é uma garantia para o consumidor, já que a Anatel diz que atualmente essa internet deve ser livre?
Nós entendemos que se fosse o contrário, né, se houvesse esse bloqueio, se houvesse essa limitação, haveria um grande retrocesso aí nos direitos dos consumidores, principalmente em relação a esse serviço de extrema importância, né, para todos nós na sociedade como nós vivemos atualmente. Então, o consumidor, que ele se defrontar com uma situação dessa, no caso concreto especificamente, se houver alguma previsão contratual ou se por algum motivo houver um bloqueio da sua internet, a diminuição da velocidade, ele deve formalizar a reclamação juntando a cópia dos documentos pessoais como RG, CPF, a cópia do contrato e algum outro documento que ele possa ainda utilizar para comprovar essa situação e buscar que o serviço seja prestado de forma adequada e com qualidade. Quais os canais que o consumidor pode usar para fazer essa denúncia? Ele pode buscar a própria internet para formalizar essa reclamação, pode buscar o site do Procon Maranhão, www.procon.ma.gov.br, o nosso aplicativo para celular e qualquer uma de nossas unidades presenciais de atendimento, tanto aqui na capital como nos 20 municípios por todo o estado do Maranhão. Ok, muito obrigada, Ricardo Cruz, chefe de fiscalização do Procon Maranhão. Obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado, até a próxima.